Eu acredito que o bocó é a essência do ser humano, seja ele adulto ou criança. Ser bocó é se permitir aos desejos da sua imaginação, da sua vontade criadora e criativa. Então, ser bocó é uma permissão entre você e você mesmo. Então, a gente ser bocó é um ato de coragem, porque ser bocó é mostrar tudo que a gente é de verdade, ser vulnerável para os outros, deixar as emoções fluírem. Para mim é viver a vida intensamente, é ter bons amigos, é jogar a conversa fora, é assistir um bom filme, é ler um bom livro, assistir um bom espetáculo. É claro que a vida tem altos e baixos, mas não é fazer das dificuldades um fardo que você tem que levar para a vida inteira, pesado. Então eu procuro ser bocó todos os dias. Ser bocó é ser aquilo que você tem vontade de ser. Independente do que vão dizer, do que vão pensar, é ser o que vem de dentro. Deixar aquela criança que de repente a gente perdeu por se tornar um adulto, vir à tona. É brincar, é ser feliz. Tá muito ligado em ver as coisas de um outro jeito, assim, sabe? Olhar para aquilo e ver além, né? Uma palavra que o Manuel usa que eu gosto é o transver o mundo, assim, né? Transver para além daquilo. Isso está muito ligado à infância, né? A criança tem muito isso, né? De ver além das coisas. Então acho que ser bocó é isso, né? Ter essa capacidade de ser feliz e de transver as coisas, assim. Eu sou Abílio. Este não sou eu. É meu irmão Palmiro. E estamos aqui para contar a história que não é minha e nem de Palmiro. É a história de Bernardo. E eu sou o Palmiro. Esse aqui, ó, não sou eu não. É meu irmão Abílio. E estamos aqui para contar a história que não é minha e nem de Bílio. É a história de Bernardo. Palmiro disse que Bernardo é bocó. Foi o Bílio que disse que o Bernardo é bocó. Você é bocó. Bernardo é bocó. Existem alguns elementos técnicos fundamentais numa dramaturgia para a infância. Dentre eles, eu diria o elemento musical. Essa dramaturgia ela precisa ter sonoridades interessantes que a complementem. Eu diria também o elemento visual, já que a primeira relação que a criança terá com o espetáculo, inclusive no sentido cognitivo, é a relação visual. E eu diria também que, muito além do que apenas a ludicidade, essa dramaturgia ela precisa ser inovadora. Ela precisa apresentar às crianças elementos novos que despertem nelas curiosidades pós-espetáculo. Especificamente sobre o texto, eu acredito que exista uma tenuidade entre o sucesso e o fracasso, que fica em contar uma história a partir da linguagem da infância e infantilizar uma história de forma pejorativa e equivocada. Se você pretende escrever uma história para as crianças, eu aconselho você, antes deste trabalho, ouvir as próprias crianças. Quais são as histórias que as crianças têm para nos contar? E mais importante, de que maneira as crianças contam as suas próprias histórias. A gente trouxe nossas histórias, né, para dentro desse universo do Manuel. Então antes a gente fez todo um processo de estudo, né, da obra do Manuel de Barros, de como ele conta as coisas, dos personagens que ele tem. E aí depois a gente veio trazendo as nossas memórias de infância mesmo, assim, para dentro desse espetáculo. Só que o desafio era, na hora de escrever essas histórias, né, a gente tinha que trazer para essa realidade esse universo, né, do espetáculo, assim. Então não era só relatar, né? Então tem muita história, praticamente o texto todo são histórias misturadas de alunos, de minhas, do Manolo, né? Tudo isso misturado com o Manuel de Barros, mas é um processo muito gostoso, né? Que é você voltar, né, um olhar para dentro, um olhar para o seu quintal, de você ver a sua história, ver tudo que você já passou, reviver tudo isso, né, na hora de você estar escrevendo assim no papel. E dentro desse universo manuelês, né, que é incrível assim de se trabalhar.
Eita! Falei! Fala! 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 Não me bate! Falou! Falei! Falou! Falei! Falou! Falei! Eu já participei de vários processos colaborativos nesses anos todos de teatro e todos têm um seu lugar especial na minha formação. Mas o Guri Árvore foi muito diferente. A gente se enfurnou juntos, três, eu, Edner e Douglas, e a gente tinha muito pouco tempo para montar o espetáculo. Então nós tínhamos uma data já de estreia e nós tínhamos que trabalhar, que foi mais ou menos 20 dias que a gente teve que se juntar todos os dias nos períodos de manhã, tarde e noite para fazer produção e tudo que tinha que ser feito. A gente tinha dramaturgia, que já era muito bom nas nossas mãos, e aí a gente foi pesquisar a luz, o figurino, a música, a encenação em si, né, a cena montada. Então a gente costuma dizer que esse espetáculo foi criado a 6 mãos, assim. E isso para o processo foi muito importante, assim, porque tudo que a gente veste, que a gente pisa, que a gente senta, tem as nossas mãos, tem o nosso olhar, tem ali a gente pintando, costurando, furando o dedo, sabe? Esse tipo de coisa que acontece em produção, tudo tem, né, ali. Então, quando ele vira um espetáculo de muito afeto, assim, muito afetivo, porque tudo que você veste, você sabe o que você está vestindo, você sabe no que você está pisando, você sabe o trabalho que tem por trás de tudo aquilo, né? Você não pula nenhuma etapa do processo. Então foi um processo bem difícil, mas muito enriquecedor em conhecimento e aprendizado. Então eu tenho muito orgulho quando eu assisto Guri Árvore, e eu tenho um privilégio que eu faço sonoplastia, então eu estou dentro da cena com eles. É uma visão que eu não me canso de assistir e dou risadas e me emociono em momentos que eu já conheço. É muito engraçado isso, porque é um espetáculo que toca a gente, como a gente gosta de dizer, né? Ele tem muito afeto e afeta as pessoas também. Então foi um processo que eu tenho o maior orgulho de ter participado e gosto muito de poder contar essa história e quero continuar contando ela durante muito tempo. O único movimento da casa era o de Bugrinha, desbravando cada cantinho daquele lugar. Um dia, o movimento parou. Bugrinha descansou. Ele não é um espetáculo de gente, ele é um espetáculo de animação, mas animação assim de um outro mundo, um mundo de fantasia. Então, assisti ele, de imediato me vieram as trilhas dos filmes de animação que eu via bastante. E necessariamente essas animações são músicas de orquestra, né? Violinos, trompetes, piano, harpa, tambores. Por quê? Porque são esses instrumentos que me levam a pensar em um mundo fantasioso, em um mundo para além da nossa realidade e nossa imaginação. E a trilha foi criada a partir dessa ideia, né? É como se cada um desses instrumentos pudesse levar para um ponto diferente desse mundo. A casa de nossos avós cheirava a bolo de fubá. Vovó cheirava ternura. Vovô cheirava a brandura. Vovó abastecia o abandono. O vovô sabia o valor das coisas imprestáveis. Vovô dizia que a maior riqueza do homem é sua incompletude. Guri Árvore tem muito da minha infância, assim. Eu fui criado na rua, descalço, brincando com os meus amigos de escola, com os meus vizinhos.
me trouxe muito o quintal, porque o quintal era o meu mundo livre em casa. Tem um momento da história que a gente fala que o Bernardo adorava levar milho, pamonha para a professora Glorinha, né? E isso era uma coisa que eu fazia com uma professora minha. Eu levava um saco de milho para ela, como eu morava numa vila rural, então eu levava um saco de milho para ela, levava pamonha para ela. Nós somos transportados para nossa infância. Pegar aquela caneca, que era a caneca da minha avó, aquela cortina, que lembra a cortina da casa da minha avó, sentir o cheiro da pamonha, o cheiro do café, que a minha avó não deixava faltar nunca dentro de casa. Então, contar essa história para o público é como voltar lá para aquele quintal, onde eu pude viver todas essas histórias. Mas eu diria que principalmente tem essas amizades especiais da infância e momentos memoráveis que eu tive com os meus amigos de infância. É reviver histórias. Fazer tudo isso acontecer em cena é um negócio assim que me deixa muito feliz. Eu sou muito feliz fazendo esse espetáculo. É um espetáculo muito afetivo, um espetáculo de contato com a sua criança. Nós somos brincantes dentro do espetáculo e isso não tem dinheiro que pague, assim. Então a gente está muito feliz e a gente quer vida longa pro Guriado. Os olhos do artista, assim como a mente do pensador, descobrem grandes virtudes das coisas. Bernardo, uma planta humana, a inocência das coisas. É que Deus é artista, e a noite, E o dia, e o céu, e a terra o denunciam.